Essa semana... Eita, tá batendo tudo aqui, tô quebrando tudo, peraí. Vamos tentar de novo. Essa semana a internet foi completamente dominada de comentários sobre a Suprema Corte Americana e a recente revogação de Roe v. Wade, que é uma decisão de 1973 que garantia para todas as mulheres americanas o direito ao aborto. Como você pode imaginar, é um assunto muito delicado e eu tenho a impressão de que boa parte do que aconteceu ou não está sendo reportado no Brasil ou então está sendo reportado muito superficialmente. Pelo que eu vi na internet, os comentários dos brasileiros sobre o assunto, me parece que a mídia brasileira não está fazendo um trabalho muito apurado em trazer essa informação para vocês. Então eu pensei em falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo lá. E eu até entendo porque que o jornalismo brasileiro está tendo algumas dificuldades em trazer essa matéria para vocês, porque requer um bom conhecimento do inglês e da cultura americana como um todo. Coisa que a maioria dos jornalistas naturalmente não tem. Só que eles teriam, se eles tivessem... Olha que segue aí perfeito pra propaganda, pá. Se eles tivessem assinado o Cambly, talvez isso não teria sido um problema. Pra quem não sabe, o Cambly é um serviço de tutores online em inglês, disponíveis 24 horas por dia no seu celular, tablet ou computador. O método do Cambly é basicamente o mais próximo que você consegue chegar de imergir na cultura e na linguagem, mas sem sair de casa. Um dos motivos pelo qual eu gosto tanto de trabalhar com o Cambly é porque eu recebo continuamente feedback positivo da galera que se inscreve no serviço por causa das minhas propagandas aqui, numa proporção que eu nunca experimentei em nenhum outro anunciante aqui no canal. Então é um bom serviço, tá mais barato do que nunca, e nesse mês, para comemorar o 4 de julho, que é a independência americana, eles estão com uma nova promoção: 55% de desconto nos planos anuais e mais 5% de desconto para pagamento à vista. Basta usar o código que está aqui na tela e na descrição. A promoção é válida apenas até o dia 14, então corre lá. Eu sinto que toda vez que eu faço essas propagandas do Cambly, tem alguém que pensa, na próxima eu pego. Aí o mês vira, você ainda não assinou e tá aí, poxa, ainda não sei falar inglês, eu devia ter ouvido isso. Pois ouça agora, 55% de desconto, mais 5% de desconto para pagamentos à vista. E se você nunca viu como é que é uma aula do Cambly, ela é mais ou menos assim. Richard, what was the best advice you ever got? When you are starting to think about your employment for the future, you know, your career, the best advice I got was do something that makes you happy, that you love, that gives you pleasure. Don't just take a career on for the wages because somebody says a doctor gets paid good, a lawyer gets paid good. Decide from your heart, and then the money will come later. The money will come from the love of what you're doing. I agree, especially because if you pick a career you really like, there's a saying about that. Like, if you choose something that you really enjoy, you don't have to work, essentially. I'm butchering it, but it's basically, I know you know what I mean. Tá vendo? Aprender inglês de forma natural, conversando, sem sair de casa e com desconto. Mano, corre logo lá. Mas vamos ao assunto do vídeo. Para entender o acontecido, vamos voltar lá em 1973. Essa foi a data da decisão Roe v. Wade, em que a Suprema Corte da época decidiu que era inconstitucional impedir às mulheres americanas o direito do aborto. E eu sei que é um assunto muitíssimo delicado, as pessoas têm emoções fortíssimas, tanto a favor quanto contra, mas é importante ressaltar que o aborto, ele é, em algumas situações, a única alternativa para que a mãe não perca a sua vida. No caso de gravidez ectópica, por exemplo, que pode até levar à morte da mãe, ou de estupro, é crueldade, na minha opinião, forçar a mãe a levar essa gravidez até a sua conclusão. Além dessa questão de saúde, que aborto é um procedimento médico que garante a sobrevivência da mãe no caso de uma gravidez problemática ou no caso de um estupro, tem também a questão um pouco mais filosófica, digamos, que é o direito da mulher de fazer o que ela precisa, o que ela quer com o seu próprio corpo. É uma questão muito delicada. Os Estados Unidos, de forma geral, sempre acreditou na liberdade de fazer o que você quer com o seu próprio corpo. E essa questão do aborto, da decisão lá de Roe v. Wade, sempre foi o ponto de contenção entre os dois lados. Agora que essa decisão foi revogada, uma coisa que eu vi que não está sendo noticiado muito claramente nos órgãos jornalísticos brasileiros é que essa mudança, né, essa revogação da decisão, não significa que aborto é automaticamente ilegal nos Estados Unidos. O que significa que agora os estados poderão passar leis que proíbam o aborto e a Suprema Corte não pode se intrometer. Ela decidiu o seguinte, olha, não existe mais proteção federal para isso.
Os estados que decidirem proibir, podem proibir. E aí isso pode, em teoria, mudar de 4 em 4 anos, com a mudança da liderança dos estados. O que isso significa na prática é que as mulheres ficam com esse direito na corda bamba. Quem mora em estado que não decidiu criminalizar o aborto, no momento ainda tem esse direito. Mas nada garante que isso não pode mudar com o próximo governador. Um argumento que tem sido usado também é de dizer que as mulheres que querem fazer esse procedimento podem viajar para um estado em que ele ainda é legal, como por exemplo a Califórnia ou Nova York. Só que nem todo mundo tem a condição de viajar para fazer um procedimento como esse. Nem todo mundo tem a condição de tirar o tempo livre do trabalho para fazer isso. Nem todo mundo conhece alguém nesses estados que possa ficar com as pessoas. Então, além de um procedimento extremamente traumático, até para as mulheres que precisam disso, é um procedimento muito traumático. Agora, além de traumático, ele vai ser bastante caro. E não apenas isso. Mas o Texas passou recentemente uma legislação que provavelmente vai ser exemplo para os outros estados que quiserem criminalizar aborto da mesma forma. Eles passaram uma lei que permite qualquer pessoa processar alguém que ou fez um aborto ou que ajudou alguém a fazer um aborto. Ou seja, mesmo que você saia do seu estado, né, para ir para um outro estado para fazer o procedimento, quando você volta, você pode ser denunciado pelo seu vizinho, por exemplo, que ficou sabendo que você subitamente viajou para a Califórnia. Isso aniquila completamente a privacidade das mulheres como pacientes. Se uma mulher decide fazer uma viagem para a Califórnia, pronto, agora é o que todo mundo vai imaginar que ela foi fazer um aborto. Então é uma situação extremamente desagradável. No momento, a culpa principal do que está acontecendo está sendo colocada sobre o Trump, que nomeou 3 ministros conservadores para a Suprema Corte e os votos deles foram os principais instrumentos que permitiram a revogação dessa decisão. A gente sabia, a propósito, que essa decisão estava por vir, porque alguém vazou essa decisão com mais ou menos um mês de antecedência. E o país inteiro já estava, né, em ponto de explodir com isso. É agora que finalmente passou oficialmente. A gente está vendo protestos no país inteiro, e não só nos Estados Unidos, mas até em Calgary teve protesto por isso. E aí algumas pessoas podem pensar, mas por que fazer um protesto em outro país por causa disso? Não tem nada a ver com os canadenses. Realmente não tem nada a ver com os canadenses. Mas a forma como eu vejo é que um protesto aqui contra isso mostra aos legisladores canadenses que, se eles tiverem ideia de fazer aqui o que fizeram lá, o povo aqui já está deixando claro que vai se revoltar contra isso. Então, o protesto tem sim a sua validade, mesmo que você não seja diretamente impactado pela questão. A culpa, entretanto, não é só do Trump. O Obama, a campanha dele foi sobre colocar a decisão de Roe v. Wade na lei mesmo, criar uma emenda constitucional para garantir aquilo como direito. Porque, afinal de contas, a história está provando agora para a gente, uma decisão da Suprema Corte pode mudar. Roe v. Wade durou mais de 50 anos, mas agora não existe mais. O Obama fez a campanha dele baseada nisso, mas aí quando ele se elegeu em 2008, ele declarou algum tempo depois que isso não era mais uma prioridade. Os Estados Unidos estavam passando por aquela grande crise imobiliária, né? E aí ele focou a atenção dele de passar coisa no Congresso nisso e esqueceu completamente a ideia de codificar Roe v. Wade na Constituição americana através de uma emenda constitucional. Então, tem muita gente furiosa com o Obama. Inclusive, tem um tweet do Obama falando, né, demonstrando a sua insatisfação com o ocorrido e tal. E as respostas quase unanimemente é gente do próprio Partido Democrata detonando ele, porque ele fez uma campanha presidencial prometendo garantir esse direito, e aí quando foi eleito deixou pra lá e agora tá aí a bagunça. O tema de aborto foi muito relevante no Brasil em algumas semanas atrás, né, e agora tá relevante bastante, eu diria, no mundo inteiro, porque o que acontece nos Estados Unidos inevitavelmente se reflete em outros países. Como eu falei, o Canadá também já está... os debates políticos e filosóficos no Canadá estão também falando muito sobre essa questão. E eu queria saber, então, o que você acha em relação a isso. Eu espero que a situação esteja um pouco mais clara agora. Se tem algum detalhe que eu omiti, coloque aí nos comentários. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.